Bem, pessoal, questão de conjuntos, questão 22 da URCA, 2025.2, né? Aqui ele pede para assinalar a alternativa incorreta, tá certo? Vamos lá, ele pede para assinalar a alternativa incorreta, né? Então, o que é que ele diz aqui? Se eu pego o conjunto Y no item A, vamos analisar item a item, né? Se eu pego o conjunto Y e calculo a interseção, ele está dizendo que a interseção é diferente do vazio, né? Então, quem é o conjunto Y? O Y é o conjunto de todos os múltiplos de 2, né? Então, quem são os múltiplos de 2? Entre positivos e negativos, né, nós ficamos com o seguinte, né? Por exemplo, menos 4, tem um menos 6 antes, menos 2, 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Esses aqui seriam os elementos do conjunto Y. E no conjunto Z ele diz que eu tenho todos os números primos, né? Então, quem seria aqui o conjunto dos números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai, né? A gente sabe que o conjunto dos números primos é infinito, né? Então, tanto o conjunto Y como o conjunto Z são conjuntos infinitos, certo? Ele está dizendo que Y interseção Z é diferente do vazio, né? Ou seja, existe interseção entre esses dois conjuntos. Isso é verdade, né? Porque quando a gente pega Y interseção Z, nós temos aqui um elemento em comum, né? Qual é o elemento em comum? É o 2, ó. O 2 ele está tanto no conjunto Y como no conjunto Z, né? Então ele quer a incorreta, não pode ser o item A, porque o item A está certo. Beleza? No item B, ele está dizendo o seguinte, no item B, né? No item B ele está dizendo que π não pertence, né? Não pertence a x interseção com y e interseção com z, né? Eu já sei que x interseção com y, né? X interseção, na verdade eu ainda não tenho o conjunto x, né? Então vamos ver aqui quem é o conjunto x. Eu já sei que y interseção com z, né, nos dá apenas um elemento, tá certo? Então, o 2, se o 2 pertencer ao conjunto x, então significa que só vai poder ser esse elemento, né? Quem é o conjunto x? O conjunto x é o conjunto dos números racionais, né? Certo? Qualquer número racional faz parte do conjunto x. E no conjunto x, né, existe aqui, ó, todos os racionais e existe também o 2, né? Por quê? Porque o número 2 é um número racional, certo? E como na interseção entre y e z só tem o 2, quando eu pego x interseção com y com z, né, eu vou ter como resultado aqui nessa interseção, essa interseção aqui é apenas o 2 também, né, o elemento 2. Eu errei aqui a anotação, essa anotação aqui tem que estar entre as chaves, né, para indicar que é conjunto. Então ele está dizendo que π não pertence a esse conjunto, que é o conjunto que tem um elemento que é o 2. Isso é verdade? É verdade também. O π não pertence a esse conjunto aqui, ó. Tá certo? Então, o que que acontece? Eu também elimino aqui o item B. Tá certo? Item B eliminado. Vamos olhar o item C, né? O que que ele fala aqui no item C? No item C ele fala que o conjunto Z ele está contido no conjunto X união com Y, né? Quem é o conjunto X? O conjunto X é que são os racionais, né? E o conjunto Y são os inteiros, beleza? Os inteiros pares, né? No caso, os racionais já englobam o conjunto dos inteiros pares, né? Certo? Os racionais já englobam o conjunto dos inteiros pares, beleza? Ou seja, x união com y, né? Se eu pego x e união com y aqui, isso aqui vai dar os próprios racionais, tá certo? Essa partezinha aqui, ó, são os próprios racionais, ou seja, é o próprio conjunto x, beleza? E todo inteiro, né? Não, todo número primo é racional, tá certo? Então, se todo número primo é racional, significa que o conjunto dos números primos está contido no conjunto dos números racionais. Então, né, o item C também é correto, então elimina o item C, né, porque ele quer o incorreto. Tá certo?
Então é uma questão de bastante análise, né? No item D, o que ele está dizendo no item D? Ele está dizendo que x, né? No item D ele está dizendo o seguinte: x união com z menos y tem uma quantidade finita, né, de elementos. Vamos tomar cuidado aqui, ó. Quem é o conjunto x união com z, né? Se eu pego o conjunto x e faço a união com z, né, eu vou ter o próprio conjunto dos números racionais, tá certo? Né? Por quê? Porque o conjunto z, ele está dentro dos números racionais, né? Todo número primo é um número racional, né? Então, essa união aqui, ó, de x com z, são os próprios racionais. Aí aqui nesse conjunto dos números racionais, eu vou estar tirando o conjunto dos números pares, né? Ó, conjunto dos números pares, né, inteiros aí. Só que se eu tiro os números pares, né, além das frações, né, eu tenho aqui todas as frações possíveis, e além das frações eu vou ter, né, todos os números ímpares possíveis, né, já que eu estou tirando só os números pares. Além das frações, né, eu vou ter aí todos os ímpares possíveis, né? E a gente sabe que a quantidade de ímpares possíveis é infinita, tá certo? Então, quando eu pego o conjunto x união com z, ele dá o conjunto dos números racionais, né? Então, porque o conjunto z já está contido nos racionais. E se eu tiro só os números pares, resta aí pelo menos os números ímpares, né? E aqui eu botei só os positivos, certo? Tem também os negativos. E o conjunto dos números ímpares, né, positivos e negativos, é infinito. Então não tem como essa quantidade ser finita. Então a resposta incorreta ficaria sendo o item D, né? De modo análogo aí, se você for verificar o item E, você vai verificar que o item E também é verdadeiro, né? Então a gente não marcaria esse carinha. Então a resposta incorreta é o item D. Espero que tenha ficado claro, né? Até o próximo vídeo.